O que você precisa para passar em medicina pela VUNESP este ano, em menos de um ano? Eu sei o conteúdo base, eu fiz provas, eu analisei, fiz tudo isso. Eu preciso saber o seguinte: elétrica. Elétrica é eletrodinâmica, eletrostática, é uma matéria importante para mim? É. Quais são as possibilidades de perguntas sobre elétrica, por exemplo? Essa é a sacada, gente. E até para você usar as provas anteriores a seu favor, você precisa saber disso. Então, olha só. Elétrica é uma matéria importante para mim? É. Quais são as perguntas possíveis de elétrica que pode aparecer na minha prova? Então, eu tenho a possibilidade A, B, C, D, E. Pode aparecer de muitas formas para a gente na nossa prova da VUNESP, porque existem várias versões de questões de elétrica. E aí depende de uma série de coisas. Qual o nível da faculdade, qual é a faculdade, mesmo seja nível 2. O Unesp tem um foco para elétrica, a FAMERP tem outro, Santa Casa tem outro. Então, a elétrica tem N possibilidades. Eu diria que tem mais de 8 possibilidades para a gente resolver uma questão de elétrica na VUNESP. Beleza, então eu sei que elétrica é uma matéria importante, vai cair na minha prova. Quais são as possibilidades? Ó, a princípio, nós temos essas 8 possibilidades aqui de perguntas de elétrica. Ok. Qual o nível da prova que eu vou fazer? Nível 1, 2 ou 3? Ah, vou fazer uma prova nível 2. Ah, beleza. Então, dentro das provas níveis 2, quais são as características das perguntas de elétrica com essas possibilidades? Certo? A gente tem que analisar tudo isso. Ah, são essas características. Ok. E agora? Tô pronto? Não. Por quê? Porque a prova que vai acontecer esse ano de 2022, ela não vai ser igual à prova que aconteceu em 2021, 2020, 2019. Não vai. A prova muda. Então, olha só. Quais são as possibilidades para uma questão desse tipo? Existe uma outra possibilidade? Poderia misturar alguma matéria? Eu posso misturar, por exemplo, elétrica com calorimetria? Posso. Eu posso misturar elétrica com dilatação? Posso. Certo? Eu posso misturar elétrica com matéria de química? Entende? Eu tenho que conseguir analisar e ter essas características. Mas é claro, assim, então eu vou chutar todas as possibilidades? Não, porque a gente estuda focado, lembra? A gente sempre vai tentar e fazer o possível para estudar sempre focado nas provas que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai estudar essas possibilidades, a gente precisa conhecer o perfil daquela faculdade. Para a Santa Casa, que foi o exemplo que nós pegamos aqui, elétrica é importante, nós temos lá 8 possibilidades. Qual que é a tendência de elétrica na Santa Casa? Aí o jogo já muda. Porque quando eu pergunto qual que é a tendência de elétrica na VUNESP, nós temos lá trocentas possibilidades. Agora, quando eu falo quais são as possibilidades de elétrica na Santa Casa, aí nós temos um perfil certeiro. Então se for Santa Casa, ela tem essas possibilidades. Então, a tendência para esse ano é X, Y, Z. E aí você treina somente isso. Não significa que você não deva fazer as provas anteriores, porque deve. A única coisa que eu estou comentando com vocês aqui, o que eu quero que vocês entendam, é que fazer prova anterior não faz você ser aprovado em medicina pela VUNESP. Nem um ano e acredito que nem mais anos. Deu para entender? Isso é muito importante você entender. Débora, eu vou fazer FAMERP. Que prova que eu posso pegar para treinar para FAMERP? Gente, não existe isso. Você pode fazer as provas da FAMERP que vão te ajudar. Você pode fazer outras provas, níveis 2, que vão te ajudar. Só não vão te aprovar. Certo? Não vão te colocar dentro da FAMERP. Com certeza não. É isso que eu quero que você entenda. Para você passar na FAMERP, você tem que saber o seguinte. Qual que é a matéria que vai cair na FAMERP? Quais são as possibilidades? Qual que é a tendência para 2022? Por exemplo, tem matéria que não caiu em 2021, mas vai cair agora em 2022. Débora, como você sabe? Eu só trabalho com a VUNESP. E aí, Débora, mas é só uma questão, somente 2 questões? Quando a gente fala de somente uma questão, somente 2 questões, quando a gente está falando de FAMERP, quando a gente está falando de Unesp, Santa Casa, provas que são muito concorridas, infelizmente, é o suficiente para tirar a sua aprovação. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, a perguntar alguma coisa, fica à vontade, manda mensagem aqui, que
que eu respondo para você, deixa nos comentários. Uma coisa que eu acho super interessante, né? A prova anterior, ela não traz aprovação, mas ela te ajuda a treinar algumas coisas. Então, vou dar uma dica para você que faz prova, para você usar isso a seu favor. Débora, eu só tenho as provas anteriores para estudar. Só tenho as provas anteriores. Me dá uma dica de como eu posso aproveitar isso melhor? Eu vou te dar uma dica de como você pode estudar. Débora, se eu usar essa dica e executar, eu vou conseguir minha aprovação? Pelas provas anteriores, não. Posso falar isso para você com tranquilidade. Por quê? Porque não é suficiente. Eu sei que não é. Mas vai te ajudar. Você vai evoluir. Então, eu vou dar uma dica. Se você não, eu só tenho as provas anteriores para estudar. Eu vou dar uma dica para você usar a seu favor. Deu para entender isso? Então, olha só. Quando você estiver resolvendo uma questão, não se apegue só em chegar no resultado. Porque o aluno, quando ele vê uma prova anterior, ele vê uma questão da prova, ele fica doido querendo chegar no resultado. Parou. Não é assim que estuda. Então, se você estuda pelas provas anteriores, pega uma questão e analisa essa questão. Não foca somente em chegar no resultado. Você tem que pensar que você está estudando, a não ser que você esteja fazendo essa prova em formato de simulado. Se for simulado, o foco é chegar à resposta. Ah, vou pegar uma prova da Santa Casa aqui, vou cronometrar o tempo, eu quero ver se eu consigo finalizar no tempo. Aí não. Aí é treino realmente de velocidade, se você consegue finalizar ou não, número de acertos, como se fosse um simulado. Mas, se você tiver fazendo para estudar, o que é importante? Você analisar toda a questão. Então, eu peguei uma questão de química, de física, de matemática, seja lá qual for. Analisa qual que é a matéria primária daquela questão, porque nenhuma questão ela é única. Só vem uma matéria. Por exemplo, questão de elétrica, só tem conceito de elétrica. Ah, questões de probabilidade, principalmente dependendo do nível da sua prova. Se for uma prova nível 2, nível 3, gente, nunca vem sozinha. Então é importante você saber disso. Só que o que você precisa ter claro é que você vai estar estudando uma coisa que já passou. É só isso que você ter claro. Mas a prova anterior é uma questão que já foi pensada, já foi analisada para aquele ano específico. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? No nosso primeiro ano de pandemia, no ano de 2020, né, gente? Foi o primeiro ano. Qual foi a recomendação de todos os vestibulares, de todas as bancas? Que usasse o conteúdo do ensino médio focado no primeiro e no segundo ano. Por quê? Porque como foi um ano onde as escolas, né, as escolas demoraram bastante, né, para se reorganizar, para começar a estudar, e os alunos se adaptarem à ideia de estudar em casa e fecha escola, aquela coisa da bagunça horrorosa que nós tivemos. Naquele ano, o que aconteceu? Os vestibulares, né, boa parte dos vestibulares, não todos, mas boa parte dos vestibulares, inclusive a VUNESP orientou, né, a orientação da VUNESP era o quê? Que o conteúdo base das provas fossem conteúdo do ensino do primeiro e do segundo ano do ensino médio. A prova, então, ficou mais fácil? Depende. Se o aluno dominava muito bem os conteúdos do ensino médio, do primeiro e do segundo ano, ele tende a ter tido mais resultado. Por quê? Porque foi uma orientação. Então, se eu ficar só me baseando por provas anteriores, eu vou ficar cada vez mais distante da minha aprovação. Por quê? Tem aqueles alunos que estão estudando diferente, estão se preparando melhor e tem mais chance de aprovação. O que é para ficar claro para vocês aqui? Fazer provas anteriores é bom, é necessário, é preciso fazer. Ela só não é suficiente para a sua aprovação.